Olá a todos, meu nome é Silvana Martani, nós somos um grupo de psicanalistas e estamos hoje reunidas efetivamente para discutir uma série de assuntos, de questões que aparecem no nosso consultório sistematicamente. O nosso intuito é ajudar pais e adolescentes a resolverem suas questões de outra forma, de uma forma diferente do que tem sido resolvido até aqui. Serão 11 episódios, todos com temas importantíssimos, desde mutilação, automutilação, bullying, depressão, angústia, ansiedade. E o tema de hoje vai ser consumo de drogas na adolescência. Olá, eu sou a Maristela Costa. Helena Raimundo. Eu sou a Cristina. Eu sou a Fátima. O consumo de drogas na adolescência é um tema bem complexo e efetivamente delicado, que envolve aspectos psicológicos, sociais e absolutamente culturais. A psicanálise pode ajudar muito a pais e adolescentes a ultrapassarem esse dificultador ou efetivamente entenderem o que está acontecendo. Então, as questões que a gente vai discutir hoje são: meu filho está usando droga, o que eu faço com isso? Como que eu posso ajudá-lo? Maconha, tudo bem? Maconha é uma droga que tudo bem, pode usar, tá ok, tá tudo certo? Fumar maconha com os filhos é bacana? Isso daí, tem pais que estão fazendo isso hoje, né? Isso é uma prática que está acontecendo hoje em dia. Isso daí é bom? É bacana? E quais são os riscos, né, desse uso na adolescência, seja a droga que for, inclusive a maconha, e como que a gente pode tratar a própria dependência a esse tipo de droga? Um cuidado, né, que é importante se observar é que muitas vezes, como o consumo da maconha especialmente é liberado em casa, né, os pais fazem esse consumo de uma forma recreativa, como dizem. Já escutei de adolescente: não, mas meu pai fuma, não é viciado. Minha mãe fuma e não é viciado. E isso não é uma regra, né? Há um comprometimento cerebral, sim. Eles estão numa fase de desenvolvimento. Isso é uma porta para outras drogas, coisas pesadas. O porquê esse jovem procura a droga, né? Se você tem um ambiente favorável em casa, onde tudo é permissível porque não se vicia, né? Já é uma primeira questão. Uma coisa é o adulto decidir isso, outra coisa é ele ter como exemplo que aquilo não é perigoso. Então, mais uma vez, o papel dos pais no sentido de orientação, no sentido de estabelecer diálogos, da maturidade emocional, da maturidade crítica desse adolescente em fazer essas escolhas. O que é permitido, o que é bom e o que não é bom para a minha saúde, para o meu desenvolvimento. Então, e por que este adolescente busca a droga, né? Que saídas ele busca na droga, né? Se inserir no contexto ou aliviar tensões, né? Qual é essa busca? Acho que o mais importante, então, nessas colocações que vocês estão trazendo é que os pais percebam que, na medida que ele permite algo dessa natureza, por exemplo, o uso da maconha, primeiro é preciso saber qual é a interpretação que ele tem sobre essa droga, mas não é uma droga inofensiva. Aliás, não há drogas inofensivas, mesmo as consideradas lícitas, como o álcool, né, que ele é lícito, porém ele não é inofensivo. Então, a primeira coisa é os pais compreenderem isto, o que pode causar num adolescente em formação, e também quando ele usa isso como um recurso para se aproximar ou para ter mais intimidade com o filho, muitas vezes é um mecanismo que ele adota para ter essa aproximação com o filho, é muito importante ele entender qual é a mensagem que ele está passando para esses adolescentes. Porque na medida em que ele faz esse ato, ele acaba saindo da função primordial dele, a função importante dele, que é ser aquela referência do que é certo, do que é errado. Porque ele se coloca numa posição que é horizontal em relação aos filhos, e essa horizontalidade, não que seja ruim, ser amigo do filho é muito bom, mas o amigo do filho não pode ser o amigo que deixe o filho fazer coisas que são prejudiciais à saúde dele. O problema é ser só amigo, né? Uhum. Não pode ser só amigo, exatamente. Só amigo não. Isso tem aí. que ser pai e mãe, só amigo não. É importante a autoridade, né, desses pais, Exatamente. justamente para que ele entenda os limites. Ele vai encontrar essa necessidade de autoridade fora, né? Vão existir outros lugares onde ele precisa dessa relação autoridade, e os pais são essa fonte norteadora, né, do que pode e que não pode. Do ponto de vista psicanalítico, né, as drogas, o álcool, ele pode ser considerado como um objeto transicional para aplacar
ansiedade, angústia, timidez, inibição, nervosismo. Só que ele acaba ocupando um espaço muito perigoso. A droga, o álcool, a maconha, seja lá o que for, acaba entrando num lugar que a pessoa fica realmente dependente daquilo para ser quem ela quer ser. E isso complica bastante. Então, o adolescente pode se colocar em situações de muito risco, em busca das drogas, em busca de beber sem parar, em busca de saber se relacionar socialmente com essas substâncias para poder se tornar mais inteligente, mais eloquente, mais falador, mais solto, mais né? solto, exato, né? Então, é muito complexo mesmo, como a Silvana comentou, né? Um tema delicado que não pode ser tratado de uma forma cotidiana, corriqueira, não faz mal, né? Tudo em excesso faz mal, né? Sim, com certeza. Eu acho que tem os riscos, né? Com a saúde, claro, e com até consequências penais, né? Que eu acho que é uma preocupação dos adultos, dos pais, mas eu acho que a preocupação maior é que se a droga passa a ser um objeto de desejo do adolescente. Porque aí, como ele achou o objeto de desejo, ele não tem mais insatisfação. Então, ele não vai procurar mais nada e fica mais difícil para ele sair dessa questão aí. A droga deixa o adolescente feliz. Eu acho que uma coisa que é importante, que a gente está tentando dizer o tempo todo, né, é que o uso de droga, tanto para o adulto quanto para o adolescente, seja a droga que for, é sintoma. Né? O que a gente tem que entender que é sintoma. Né? Então, é sintoma sempre de uma inconformidade emocional, de um momento difícil, de um momento complicado, onde aquele indivíduo não está conseguindo, com os recursos que ele tem, lidar com o que está acontecendo na vida dele. Então, ninguém acorda e fala, não, hoje eu vou fumar maconha porque maconha é bacana. Não é isso, ou eu vou cheirar porque cheirar é legal. Ou vou na festa, tem adolescente e adulto, inclusive, que só curte festa se usar bala, né, ácido. Então, assim, isto conta de uma inconformidade emocional severa. Então, os pais não têm o ambiente seguro quando se fala de droga. Na adolescência, nem para adulto, mas hoje a gente está falando de adolescente, ok? Mas não tem ambiente seguro, não tem. Então, droga é uma questão complicada e severa, que os pais têm que fazer uma orientação assertiva com relação a ela. Né? Quer dizer, não é para esse momento da vida. Não é para esse momento, porque um corpo que está se desenvolvendo não pode ser intoxicado desse jeito. Mas acontece, Silvana, então. Por isso, né, que existem profissionais que podem ajudar os pais a não serem aqueles, que nem eu ouvi no consultório, vocês ouviram também, né? O portador da má notícia. Eu tenho que ser o cara que dou bronca, que dou esporro, que fico falando não. Então, é isso aí que você é esse aí que você tem que ser. É esse cara mesmo. Né? Porque é esse cara que ele precisa. Né, que o adolescente precisa. E uma vez, né, que a gente existe enquanto psicólogo, psicanalista, para te ajudar, para compor essa força-tarefa no sentido de melhor orientar os seus filhos e se orientar, ok? Deixem a sua opinião, o que vocês acham do tema, se vocês já passaram por alguma dificuldade nesse sentido, se estão passando, como é que vocês estão resolvendo? Como é que vocês estão fazendo? Isso nos interessa. Até a próxima.